Então, vamos começar a nossa apresentação do ponto em que paramos ontem, reforçando a necessidade de se fazer a transição. E, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar falando para vocês, de aprender com vocês, porque certamente é uma troca de conhecimento. Eu fico me lembrando o tempo todo que vocês podem ser gestores e gestoras, mas vocês são, na essência, professores e professoras, então, pessoas, profissionais por quem tenho um maior respeito. E a gente vai começar, né, do ponto que paramos ontem, para já avançar e botar a mão na massa no roteiro, que é o que realmente vai dar mais dinamicidade ao nosso encontro de hoje. Eu nem chamaria de aula, porque eu também quero aprender com vocês, mas ao nosso encontro de hoje. Então, vamos ver, do ponto que nós paramos ontem, que eu falava sobre por que era importante. Eu falava ontem que a transição de gestão é uma inovação incremental. E esse detalhe é importantíssimo porque tem um aspecto formal que vem por leis, por decretos, chegam inclusive de uma forma vertical e dizem: vocês têm que fazer uma transição, sem, contudo, nos dar o aparato técnico necessário para isso. Então, os estudos, a pesquisa, o conhecimento nos ensina que de 2 em 2 anos, porque nós temos as municipais e temos as estaduais e federais, Guimarães Rosa diz, é na peleja, é no puxa e encolhe, que a vida vai chamando para esse novo encontro constituída, está instituída legalmente, mas muitas vezes nós não temos condições técnicas de realizar. Então, essa inovação incremental, que, como eu dizia ontem, não pode ser imposta abruptamente, depende muito da gente, da gestão, de assimilando esses conteúdos, esses formatos e implementando com o objetivo de sempre tendo essa perspectiva, mitigar a descontinuidade administrativa. Por que é que eu digo mitigar? Porque seria um sonho a gente dizer acabar, erradicar a descontinuidade administrativa. Nós sabemos que, por mais que nós tentemos, sempre vai haver essa possibilidade, por um motivo ou por outro, que não nos cabe falar agora, sempre vai haver algum modo de descontinuidade, por causa da dinamicidade da vida e da gestão. Então, mitigar, diminuir a descontinuidade administrativa já é uma coisa muito importante. E quando a gente faz isso, quando a gente tem a consciência de que a TG é algo incremental, que a cada nova transição a gente pode ir incrementando novas concepções, novos aprendizados, a gente tem a consciência que está enfatizando com essas ações o compromisso republicano de prestar contas à sociedade, que é a detentora do bem público, e também com isso evitando atitudes que são pouco compromissadas com o erário. E, ao serem descompromissadas com o erário, são nocivas à comunidade. É importante a gente sempre ter essa noção que a gente não é a gestão, a gente está na gestão e, estando uma situação, uma circunstância temporária, em algum momento vai haver uma transição e nós deixaremos de ser gestão. Mas o que será que nós deixaremos como marca, né? Será que nós faremos como João e Maria, lançaremos pedacinhos de pão deliciosos para depois, quem encontrar aqueles pedacinhos de pães deliciosos poderem ir comendo e gostando da gestão que nós deixamos e conseguir chegar até o ponto que nós deixamos? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer quando estamos na gestão. E a transição de gestão, na sua essência, tem a perspectiva de viabilizar a continuidade na prestação dos serviços públicos e das políticas públicas para a população. É isso
A transição de gestão existe para isso. A gente passa por uma transição, e agora eu repito, como falei ontem, a gente está passando por uma transição na universidade que, por não estar sendo feita de modo adequado, os serviços estão paralisados, alguns serviços estão paralisados. Então, isso fere, na essência, a transição de gestão, porque a transição de gestão existe para que seja transparente essa passagem de uma gestão para outra. A comunidade não interessa saber se houve uma mudança, se houve perda de cargo, se houve mudanças nos postos, né, na ocupação dos cargos. Para ela interessa que, a partir do dia 2, todos os serviços vão continuar disponíveis. E uma coisa importante que a gente já falou e eu reforço, principalmente nesse momento em que estamos atravessando aquele novo normal que falei, que provoca a suspensão do calendário do universo, nós temos que ter um agir proativo. Nós não podemos ficar esperando que alguém venha e entregue uma informação para a gente. Todas as informações, inclusive, muitos dos serviços, inclusive, que têm uma burocracia muito maior, estão sendo mitigados, estão sendo esmaecidos para que nós tenhamos acesso a esses serviços. Vocês veem, por exemplo, o caso da disponibilização dos CPFs, que estavam com alguma restrição, para a disponibilização dessa verba emergencial para as pessoas. O CPF, que é uma chave importantíssima, a sua importância foi um pouco esmaecida para favorecer esse momento, senão, de outra forma, as pessoas não teriam como acessar esse benefício. Então, esse momento, especialmente, exige que tenhamos esse ato proativo, fazendo com que as nossas ações sejam preventivas, que sejam corretivas também, porque a gente não precisa de auditoria nenhuma para dizer que a gente fez alguma coisa errada. A gente pode, de modo ativo, né, de modo autônomo, com a autonomia gerencial que a gente tem, olhar para o mérito administrativo e corrigir as nossas ações, para que a gente não fique esperando e dependendo de uma ação reativa, controladora dos órgãos de fiscalização que estão aí fazendo a sua parte, evidentemente, irão fazer a sua parte. Mas a gente precisa, mais uma vez, clamo para que essas cidades que estão nos ouvindo, que os gestores tenham essa reação, essa ação proativa. Também, quando a gente realiza a TG, a gente está revelando um comportamento ideal, que é um comportamento que não se pauta numa instrução normativa. Não precisa que uma lei venha me dizer que eu só posso trafegar a 100, 120 quilômetros na estrada, e se a lombada eletrônica estiver desligada, eu vou passar a 200. Não, eu não preciso disso. Eu preciso ter um comportamento ideal que faz com que eu tenha o senso de comprometimento com a minha vida e com a vida da outra pessoa. Então, eu sei que mesmo que a lombada eletrônica esteja desligada, eu não vou passar a 80 porque eu vou colocar em risco a minha vida e a vida das outras pessoas que estão conduzindo. Do mesmo modo, estando na gestão pública, eu não vou esperar que uma lei me diga que eu posso ou não fazer alguma coisa, quando eu tenho o senso que é movido, pautado pela ética da responsabilidade e que diz toda a minha ação, que não é do meu CPF, nem é do meu RG, toda a minha ação enquanto gestora ou gestor vai ter um impacto direto na coletividade. Quando uma secretária de educação, quando um secretário de educação toma uma atitude, o impacto dessa atitude será visto, sentido e aplicado a toda a coletividade. Então, por isso que realizar a TG nessa preocupação de coletar as informações importantes para promover a continuidade de quem vem depois é um viés de revelar o comportamento ideal que a gente deve ter no dia a dia como seres humanos e muito mais como gestores. E também, nas empresas privadas, a gente tem o lucro.
como mediação. A empresa está dando certo se estiver dando lucro. No setor público, o índice que diz, que revela que a nossa ação está dando certo, vamos dizer assim, é o valor público. O valor público é esse índice que a população espera, que a administração pública aspira, que as nossas ações sejam reveladas neste valor público. Um valor público que tem como destinatário, inicialmente, a nossa comunidade, as nossas escolas, o nosso seio de atuação. Bom, também ao realizar a TG, a gente promove a consciência que essas mudanças são necessárias, mas que a gente precisa ter uma postura cuidadosa, tanto com quem está na gestão, como com quem está saindo da gestão. A gente precisa ter muito respeito pelas pessoas que estão na gestão e quando elas estão saindo, eu penso que a alma está em carne viva, porque existe um vínculo ali que não é efetivo, que a gente sabe a realidade da maioria dos municípios brasileiros, que há muito esse vínculo temporário, e as pessoas estão preocupadas enquanto estão realizando a transição e sabem que aquele momento é curtíssimo, elas já estão pensando, a partir de janeiro, como é que será a minha vida? Como é que eu vou dar conta da minha vida pessoal? Né? Quando a gente é da área privada, a gente pode imediatamente botar currículo no mercado para ver se não há uma ruptura tão grande na nossa vida cotidiana. Mas quando a gente é do setor público, a gente tem que ficar até o último dia e ainda, a depender do conhecimento que a gente tem, a gente vai ficar à mercê de algum acordo, de alguma cidade que nos chame, né, para trabalhar. Isso acontece demais. Isso, o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma coisa conhecida demais na esfera municipal, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque no momento da transição de gestão, quem está entrando muito ávido por informação, mas tem que ter cuidado com quem está ali. Tem pessoas que chegam nos setores e já vão dizendo, eu vou mudar esse birô de lugar, eu vou mudar esse armário de lugar, isso durante a transição. Então, por isso que um dos instrumentos que eu recomendo que se elabore no início da transição, inclusive, é um termo de referência, em que todas as pessoas vão se comprometer, inclusive com esse aspecto do cuidado, não vão visitar os setores, a não ser que haja essa abertura. Se não houver abertura, não é o ideal, para não causar esse estresse, né, entre quem está saindo e quem está entrando, né? Porque esse conhecimento institucional é afetado por esses ganhos e perdas. Há perdas emocionais, há perdas financeiras, há perdas de status. Então, nós temos que estar preparados para isso e por isso que o termo de referência é importante para conduzir esse trabalho. Inclusive, nesse termo de referência que nós vamos falar, com previsão para não haver divulgação da situação encontrada, né? Porque, como eu digo lá no final do roteiro, a gente tem que ter um cuidado para o relatório de transição não se transformar num instrumento político. Então, assim, é um relatório técnico que vai subsidiar a continuidade da gestão e não um instrumento político que vai servir para dizer que a gestão anterior não trabalhou bem ou que a gestão subsequente não vai conseguir dar conta. Não é esse o intuito da TG. E o interessante que a gente encontra na realização de transição é que pode acontecer uma transição processual espontânea para além da formal. O que é isso? É o que eu tenho proposto. É que a transição aconteça durante todo o ano e não apenas no período formal que é dedicado a ela. Na minha concepção, aquele período legal que eu falei ontem, que vai da publicação do resultado até a posse do novo gestor, da nova gestora, é insuficiente. Para mim, aquele período era para validar informações, para fazer ajustes,
para fazer a distribuição, para conhecer o que eu digo, a estrutura por meio de uma avaliação 3D. Então, assim, recebemos as informações no papel, recebemos. Agora vamos fazer uma avaliação 3D. Vamos no local, vamos visitar a estrutura das escolas, vamos saber como é que andam os equipamentos públicos, vamos saber como é que anda a estrutura física, como é que tem os laboratórios de informática, tem 10 computadores, tem, mas todos estão funcionando. Então, essa avaliação 3D pode ser realizada nesse momento legal, mas durante todo o ano essa transição pode ser feita. A transição, que eu digo, como processo. E o que é que pode ser feito? A disponibilidade das informações, para que quem for entrar já possa ir buscá-las onde tiver disponibilizado. E outro aspecto que é importante, que eu chamo de onde o braço da lei não alcança, é porque a lei diz, a transição vai, e repetindo, para vocês aprenderem bem isso, a transição vai da publicação do resultado oficial até a posse do novo eleito. Beleza. Só que existem gestores que são tão comprometidos com a gestão que mesmo quando termina o vínculo dele, em 31 de dezembro, continuarão ali, mesmo sem ter vínculo nenhum, porque sabem que as informações que foram passadas não dão conta das especificidades do dia a dia. Então, conheci gestores que ficaram 15 dias, um mês, sem vínculo algum com a prefeitura, mas pelo comprometimento que tinha com a secretaria, principalmente nas secretarias de educação, de saúde, de infraestrutura, que são secretarias muito grandes e que têm várias inserções. Então, não, a lei diz 31 de dezembro acabou o seu vínculo, mas essas pessoas demonstraram esse comportamento ideal que eu falei, pautado na ética da responsabilidade, e realizaram uma transição para além da formal. Por quê? Porque quem elabora um instrumento legal de transição não tem conhecimento e nem poderia ter conhecimento do detalhe, da minúcia da atividade. Então, a lei tem um alcance geral. E a gestão, o comportamento ético, o comportamento ideal, tem o conhecimento das nuances da atividade. Por isso que a transição pode ocorrer espontaneamente para além da formal. Tanto nesse sentido de que a pessoa possa ficar para além de um instrumento legal que a mantenha, como pode ser realizada durante todo o ano, e não apenas nesse período destinado à realização formal. Outra coisa, a execuibilidade da TG, dizer se a TG foi efetiva ou não, tem muito a ver com a participação do que a gente chama quem faz a roda girar. Quem é que faz a roda girar? É quem está lá no dia a dia. Às vezes, eu não diria que é o caso da Secretaria de Educação, porque os secretários de Educação e as secretárias de Educação têm um conhecimento muito amplo, né? Mas pode ter algum aspecto sobre o qual não haja o conhecimento total. Quem tem esse conhecimento é quem está lá, fazendo a roda girar. Então, se houver possibilidade, se houver consentimento, se houver clima institucional para isso, pode ser que a TG seja realizada com aquele técnico, com aquela técnica lá da ponta, que é quem sabe por que tem que fazer aquele lançamento, por que tem que ser daquela forma, por que tem que ser naquele prazo. E no local em que isso acontece, para já ter uma impressão de como é o clima, a energia daquele ambiente. Então, havendo consenso, como nesses casos que eu falei, em que houve abertura para que gestores passados continuassem dentro do ambiente, é importantíssimo, porque é você literalmente botar a mão na massa, é você ver aquela pessoa na ponta produzindo a informação que é necessária para que a sua gestão continue a dar certo. E nós temos, como sabemos legalmente, um prazo muito exíguo
prazo muito apertado. E se houver segundo turno, né, naquelas cidades que tem mais de 200 mil eleitores, fica muito mais complicado, fica muito menor. Como não é o nosso caso, eu passo para os outros elementos, que é, quando não tem a ausência de um método, que aí no Cone Sul isso vai acabar, porque vocês vão receber esse roteiro e a gente vai poder conversar sobre isso. Então, quando tem a ausência de uma metodologia, que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que coletar, não sabem a quem entregar, não sabem a quem se referenciar, quando não tem um instrumental específico, quando não há um roteiro de campo, por exemplo, eu vou esmiuçar as informações do departamento de projetos. Eu vou chegar lá com um papel em branco e a pessoa que ocupa pode falar para mim várias coisas e eu não vou ter condições de assimilar, porque o volume de informações é muito grande. Ao passo que, se eu já elaborar um roteiro, se eu fizer uma pesquisa de como deve funcionar um departamento de projetos, quando eu chegar lá com aquele roteiro, com aquelas perguntas, já vou ter um norte, e a partir desse norte, o recebimento da informação é muito mais tranquilo. Por quê? Porque imagina uma Secretaria de Educação, o volume de informações que tem. É um tempo muito curto para a gente receber tanta informação, para analisar, assimilar e implementar já tudo em janeiro. Então, o volume de informação, a inexperiência da comissão, muitas vezes, principalmente nos municípios pequenos, as pessoas nunca participaram de uma transição. E até em municípios grandes, eu já entrevistei várias pessoas de municípios grandes que não tinham participado, não sabiam nem o que era uma transição. Então, quando você não sabe o que é uma determinada situação, você não sabe nem como agir, né? E quando nunca se realizou uma transição também na prefeitura, na secretaria, o ineditismo do feito, tudo isso pode representar elementos dificultadores. Então, o nosso objetivo também é mitigar essas fontes de dificuldade essas fontes que possam trazer dificuldades para a TG. Por outro lado, que é o ideal, quando há um clima pacífico, colaborativo, quando já existe a organização das informações, quando existe já um arcabouço técnico, né, formado por instrumentos para sistematizar o repasse, a coleta e o repasse das informações, quando há indicação de acesso a essas informações por outras fontes oficiais, né? A gente vive um cenário de muita fake news, então a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai buscar as informações. Quando os participantes da transição ou da gestão assumem um compromisso de, sim, fazer uma passagem interessante, importante, compromissada com a comunidade, quando existe, por exemplo, a abertura, o acesso aos órgãos de controle, para que, se houver qualquer dificuldade, a gente possa recorrer a esses órgãos de controle, tudo isso, então, esse conjunto vai facilitar a execução da TG. E o que é que a gente deve se esforçar? Para que esses elementos que facilitam se evidenciem, né? Que a gente mitigue muito mais aqueles que dificultam. Então, vamos começar a botar a mão na massa, e eu já lanço uma reflexão, né? Veja, neste cenário de mudanças que nós estamos agora, de mudanças muito rápidas, porque eu tenho certeza que vocês acessam diariamente o site do MEC, o site do INEP, né, o site da Confederação Nacional de Municípios, enfim, todas as fontes oficiais que vocês têm, o site da Undime, o site da oficina, para saber o que é que existe de mudança que a gente tem que estar atento. Então, imagina, nesse cenário em que a cada minuto pula na nossa tela uma informação nova, tem informações para a gestão atual que não é do domínio da gestão atual, que não é do domínio das equipes atuais, né?
E esse fato de já ter essas alterações agora, nesse momento, por si só já reforça essa necessidade que eu venho falando de a gente ter uma atitude proativa e de buscar os meios de diversificar as fontes de informação, como eu falei. Quando eu vou buscar no portal do MEC, do FNDE, né, do MEC FNDE, do INEP, enfim, esses que eu falei. Porque eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, mas já havia no dia a dia da gestão um conjunto de ações, um conjunto de informações que demandava que as instituições se debruçassem, né, que as secretarias, os gestores e gestoras se debruçassem sobre aquele conjunto de informações que tinha para dar conta. E no meio disso tudo, nesse cenário que nós estamos vivendo, apareceram muito mais coisas. Então, isso por si só já é um aspecto da transição, porque nós estamos transitando de um momento, de uma situação que era tida como normal e fomos jogadas num momento tido como anormal. Então, muitas informações sequer são do domínio das equipes atuais. Ora, se não são do conhecimento das equipes atuais, imagina de quem está fora. Procurar a agulha no palheiro seria muito mais fácil para essas pessoas que entrariam se não tivessem a colaboração de quem está na gestão, né? Por exemplo, isso que eu estou falando, né, que eu vou falar aqui para vocês, são coisas que vocês sabem demais. Eu não sou especialista em educação, mas vocês sabem que o censo escolar tem que ser feito, porque dele depende o orçamento que vem para a Secretaria de Educação, que é preciso fazer a adesão, né, que houve uma audiência pública em abril para discutir o PNLD, né? Que esses livros que serão, esse material didático que será escolhido por quem está na gestão vai ser utilizado por quem vier. Do Fundeb, houve percentual de estados que recebeu um aumento, outros houve um decréscimo, e daí depende daquelas contas, né? 60%, que é o mínimo constitucional para ser aplicado nas atividades do magistério. Tem em andamento o SAEB, que vocês conhecem muito bem. Tem a adesão a programas que foram lançados agora em 2020 e que simplesmente, se quem estiver na gestão não aderiu, quem começar a gestão não vai ter como aderir porque a adesão foi feita esse ano. Então, assim, são cuidados, são aspectos daquele comportamento ideal que a gente deve ter o tempo todo, né? Por exemplo, tem a educação em prática, que eu não sei como é que anda na escola de vocês, tem nas secretarias de vocês, tem o tempo de aprender, tem outros, vocês sabem muito mais do que eu. Esse conjunto que eu trago aqui é um conjunto de atividades que já existia, né? Agora, o estado de calamidade atual, a pandemia trouxe outras coisas. Por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Educação promoveu alterações e elaborou diretrizes para orientar as escolas de educação básica e instituições de ensino superior. Então, é necessário que as secretarias se debrucem sobre essas diretrizes para ver qual é o impacto que terá nas suas escolas, nas suas unidades escolares, né? Tem a flexibilização do cumprimento dos dias letivos, né? E eu já sei que pela proatividade de vocês já existe uma cidade que está construindo uma instrução normativa para que esse conhecimento possa ser compartilhado pelas demais cidades que compõem o Conisul. Isso é fantástico. Essa é a proposta do consórcio, né? Para a gente não ter retrabalho, dividir as tarefas e replicar essa boa prática nas outras cidades que compõem o consórcio. E eu vou mais além, gente. Que bom seria se a gente aplicasse nas outras cidades de Alagoas, depois do Nordeste, para a gente não ter retrabalho, né? Para a gente ir melhorando, porque acho que Paulo Freire dizia isso, né? O conhecimento precisa ser compartilhado. Então, assim, se eu tenho conhecimento e não compartilho, quando eu morro, ele vai comigo. E o que é que eu contribuí? Qual foi a minha contribuição para a história, né? A reorganização do calendário escolar, como é que vai ser feito isso? Vai ser com retorno?
vão usar sábados, domingos? Como é que vai ficar o uso das aulas presenciais? Enfim, são aspectos que foram modificados. Tem as novas regras do PAR, né? O quarto ciclo começa em 2021. Tem novas regras para o PENAT e para o PENAI. Já houve, ou está havendo agora, a antecipação de parcelas do PENAT e do PENAI, que são programas importantíssimos. A gente vê nessa pandemia as escolas com um comportamento protagonista, subsidiando a existência do seu alunato, tendo que disponibilizar, ofertar kits de alimentação, porque a gente sabe da realidade dos nossos alunos e alunas, precisam daquela alimentação, não tem outra forma de subsistir, eu diria até, né? O outro dado que vem é a prorrogação de prazos para a prestação de contas desses programas educacionais, e que, por um lado, é bom, porque não houve mais, por exemplo, o PDDE, né, que deveria ter sido, acho que em abril, ter sido prestado contas, agora tem um prazo maior, até 60 dias após o fim do estado de calamidade. Só que a gente não sabe quando será esse fim dessa calamidade, desse estado de calamidade. Então, essas informações têm que continuar a serem produzidas, né? Coletadas e arrumadas, sistematizadas, para quando acabar esse prazo aí, já haver essa prestação de contas. E se o prazo acabar no dia 30 de janeiro? E se esse estado de calamidade acabar no dia 28 de fevereiro? Quem é que vai prestar conta se houver mudança da gestão? Imagina. Eu conheci um pouco a realidade desse PDDE e é muito grande a quantidade de informações que tem para prestar, porque são vários programas dentro de um mesmo programa, né? Então, apesar de o prazo haver sido prorrogado e suspenso até 60 dias após o fim do estado de calamidade, a gente tem que continuar a fazer essa prestação para, quando acabar, elas estarem disponíveis. E, já começando aí para o roteiro, a nossa proatividade tem que estar em pauta. Por exemplo, vamos estimular uma tarefa da própria Câmara Técnica do Conisul. Por exemplo, se a gente se dividir em grupos temáticos, alguém, duas cidades, ou uma cidade que já tenha um histórico de execução total do PDDE, uma cidade que tenha um histórico de execução total do PENAI. Seria interessante que houvesse essa distribuição dentro da Câmara para que essas cidades pudessem estudar, se debruçar sobre essas alterações que foram propostas, porque são alterações que são propostas de modo vertical e que nem sempre o município vai ter condições de executar. Então, existem realidades diferentes, como eu disse ontem. Há municípios que não têm equipe técnica suficiente e, às vezes, nem consegue executar aquele orçamento porque não tem a equipe necessária, o conhecimento técnico necessário. Eu acho que o papel da Câmara de Atribuições, que é também fazer com que as políticas sejam implementadas. Então, acho que a gente pode já deixar como tarefa para a Câmara se debruçar sobre essas alterações que estão acontecendo, a exemplo dessa cidade que já está elaborando, que já elaborou essa instrução normativa sobre os dias letivos, sobre o formato das aulas. Acho que pode ser uma atividade, eu deixo lançada aí para a oficina conduzir, né? Esmiuçar essas alterações em cada um desses programas e verificar quais seriam as orientações que podem ser distribuídas, compartilhadas com as cidades que compõem o Conisul e quais são os prazos em janeiro, em fevereiro, em março, e fazer isso de modo coletivo para que todo mundo consiga executar essas alterações, prevendo, né, que o nosso alunato seja beneficiado, o nosso alunato, o nosso corpo técnico seja beneficiado com essas alterações.
Então, está lançada aí essa tarefa para vocês e para a oficina conduzir. Se houver alguma necessidade de conversar comigo, eu estou à disposição. Mas é basicamente isso. Vocês têm muito mais experiência do que eu nesse sentido. É esmiuçar essas alterações, verificar se elas são possíveis de ser executadas, qual é o impacto de positivo se ela for implementada, qual é o impacto negativo se ela for implementada, e discutir isso, consistir num documento único e compartilhar com as orientações e prazos que devem ser obedecidos, ok? E agora, vamos, como ponto de partida, ver esse nosso roteiro. Professora, Oi. só Sim. aproveitando a sua deixa da proatividade, até como a gente estava conversando ontem, né? Fica como ideia para a gente discutir até dentro da própria comissão executiva, ou quem mais tiver interesse, né? Tem alguma atitude, alguma prática, iniciativa no seu município que está dando certo, principalmente durante esse período de pandemia, né? Nos procure, vamos tentar fazer essa reunião, pode ser por polo, enfim, tentar compartilhar e pensar saídas. De repente, ninguém teria alguma prática em um determinado assunto, exemplo, sei lá, transporte, por exemplo, transporte escolar. Mas a gente quer entender um pouco mais. Então, como consórcio, vamos sentar em polo, vamos ou dividir mesmo comissão executiva ou toda a Câmara Técnica, tentar pensar saídas, né? Fica a sugestão, né, caso o pessoal do consórcio tenha esse interesse, estamos totalmente assim à disposição, inclusive até a própria professora Miriam se coloca, né, para nos auxiliar nessa missão. Sim, sim. Ótimo, Rafa. O primeiro bloco para saber se alguém, antes de nós entrarmos no roteiro, se alguém teria alguma pergunta a respeito do que nós conversamos até agora. Eu não vou resistir, Miriam. Que você acha num dos pontos que você tocou na transição foi aproveitar a expertise, a especialidade dos técnicos que fazem a roda girar, né? Eu sei que é um tema para quem mexe com gestão pública, a burocracia, os funcionários de carreira, as equipes técnicas permanentes. Esse pode ser o momento de valorizar esse saber institucional que está ali na Secretaria da Educação, está nas outras secretarias também, e isso ir virando uma coisa da cultura. A gente tem muito essa cultura do cargo em comissão, da mudança, muda a equipe, muda tudo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de um corpo técnico permanente para sucessivas transições. E ontem a Neuza falava, dentro da própria secretaria, você fazer anualmente relatórios, isso virar uma rotina no aspecto positivo da burocracia. Não é a burocracia que trava, mas a burocracia que garante permanência. E um segundo pergunta sobre esse roteiro da transição, de perguntas para a gente chegar para fazendo perguntas. Eu pensei se caberia perguntas também de caráter político e histórico, saber um pouco qual foi a política no município, qual foi o histórico, aspectos até da crônica política que acho que fazem parte ali, administrativas, financeiras, pedagógicas e legislação. Você deve falar isso mais para frente na questão do memorial, mas foram as duas coisas que me inquietaram um pouco. E gostei muito dessa proposta sua das equipes dentro da Câmara Técnica para estudar alguns aspectos e juntos colaborarem. Professor Zé Mário, eu agradeço essa pergunta porque é um aspecto super importante, que é a manutenção do ativo organizacional, institucional, que se perde, infelizmente, a cada mudança de gestão por conta desse vínculo precário que existe nas organizações. Então, por mais que seja complicado, acredito que seria prudente, sob o ponto de vista gerencial, as prefeituras pensarem em algum modo de promoverem concursos para determinados cargos. E essa comissão de transição, sempre que possível, ser composta por
pessoas que tenham um vínculo efetivo com a gestão, exatamente para não haver essa perda desse conhecimento institucional, porque senão, a cada mudança, é como se tudo zerasse, ou houvesse essa memória institucional se perde, e a partir do primeiro dia é como se inaugurasse um novo tempo, e há inclusive muitos gestores que usam esse slogan, né? Inaugurando um novo tempo, e é legítimo que inaugure, mas a gente pode inaugurar um novo tempo mantendo o passado que deu certo, né? Então, é importantíssimo que haja, na composição das comissões de transição, integrantes que tenham esse vínculo efetivo. Claro que a estrutura dos municípios é diferente, mas privilegiar sempre que possível um número máximo de servidores com vínculo efetivo, certo? Eu não sei se respondi a sua pergunta. E a outra pergunta é sim, quando nós desenhamos esse roteiro para o trabalho de campo, nós precisamos esmiuçar o máximo possível para que a gente não dependa de quem saiu, que seja um dossiê, para a gente ter, sempre que puder, tiver alguma dúvida, ir lá e buscar. Então, o máximo de informações que seja possível, a depender do setor, porque cada setor tem a sua especificidade, né? Então, de repente um setor financeiro ou orçamentário vai ter um arcabouço legislativo muito mais consistente do que um outro departamento. E esses roteiros, o ideal é que eles sejam elaborados pela coordenação da transição com um componente que tenha conhecimento técnico, para que essas ideias possam ser concatenadas e que o máximo de informação possa ser explorado. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um roteiro para um departamento de gestão e orçamento, a gente tem que verificar as peças orçamentárias, a LRF, todo o arcabouço jurídico e técnico também, né? Então, isso vai depender de cada roteiro é único. Cada roteiro é único. E sim, é importante saber o modelo de gestão, porque muitas vezes as pessoas pensam que a transição deu errado em determinado município. Nós coletamos as informações, mas quando nós fomos implementar a nossa gestão, não conseguimos implementar. E muitas vezes não é que a transição deu errado, é que a gestão anterior tinha um modelo de gestão, vamos dizer, muito incipiente, empírico, não embasado em estratégica, não embasado em índices, e a próxima gestão, ao contrário, tinha todo esse conhecimento técnico e fez um plano de governo pautado nessa gestão, nessa administração estratégica. E aí, quando recebe as informações, além da frustração, tem que ter um período para diminuir, vamos dizer assim, o espectro estratégico para poder aproveitar aquilo que foi fornecido como informação. Muito obrigada pelas suas perguntas, foram bem importantes. Professora, eu sou Neuza, da Barra de São Miguel, em Alagoas. Quando você fala em transição durante todo o ano, tá? Você quer dizer que, por exemplo, a gente, logicamente, monte relatórios e etc., para que a gente, no momento certo, tenha material suficiente já para apresentar para os próximos gestores. Mas a minha dúvida é, a gente apresentaria para candidatos, é isso? A gente sistematizar as informações durante todo o ano, como você diz, como eu falei também, é super importante, porque é um instrumento gerencial, é um dossiê. Quando eu quiser saber o que foi que eu fiz em janeiro, fevereiro, a minha equipe fez em janeiro, fevereiro, eu vou lá e vi. Aí vamos dizer, isso no primeiro ano. No segundo ano, nós não vamos mais ter tanto esse trabalho, porque nós vamos só incrementá-lo, né? Não é isso? Bom, e aí vão passando-se os anos.
ou seja, vai se constituindo de uma peça gerencial importante e um legado seu para a gestão, né? Bom, no último ano, ele é o complemento dos anos anteriores. Se algum candidato precisar dessas informações, o ideal é que tenha acesso, sim. Para quê? Para elaborar o plano de gestão, por exemplo, da educação, o mais próximo da realidade possível. Porque existem aquelas promessas de palanque, que muitas vezes são mirabolantes, e quando se coloca o pé dentro da Secretaria da Educação, percebe-se que não dá para implementar o que foi prometido. E sobre quem cai a responsabilidade? Sobre a Secretaria da Educação, sobre o secretário da Educação. Então, por isso que é importante que se mantenha esse instrumento gerencial e, inclusive, vamos supor que haja um acirramento e que nós pensemos assim, não vou disponibilizar as informações, né? Mas aí tem uma lei de acesso à informação que diz assim, olha, as informações, todo cidadão tem direito a receber as informações. Então, em vez de nós, como eu disse, termos um comportamento reativo em resposta a um órgão de controle, por que a gente não ter um comportamento proativo? Inclusive, em vez de esperar que qualquer pessoa solicite, criar lá no portal da prefeitura e da própria secretaria ou de uma seção que a secretaria tenha no site da prefeitura o relatório de gestão anual. Isso é importante, Neuza, inclusive porque as pessoas vão saber se você faz do seu relatório um instrumento que você diz essa ação não pode ser implementada por essas razões. Isso era o ideal, mas o real é isso. Você está se salvaguardando como gestora, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, a Secretaria da Educação começou a fazer uma creche, porque a lei manda que faça creche, mas não concluiu. Aí não sabe que a pessoa que estava fazendo, que foi quem ganhou a licitação, desistiu, que o segundo colocado não quer assumir, e se quiser assumir, já quer assumir com aditivo, entende? Então, esse relatório também é para salvaguardar a nossa gestão. Viu? Muito obrigada pela sua pergunta, eu espero ter respondido. Só complementando, ontem a gente, na reunião da comissão técnica que a gente teve, a gente falou no relatório de gestão que a gente apresenta anualmente ao Tribunal de Contas, né? E aí foi uma das coisas que a gente colocou, é que esse relatório de gestão ele seja o mais completo possível para que a gente, ao final do último ano de gestão, a gente tenha todo o dossiê, como você fala, né? De tudo que foi feito durante os 4 anos. E a gente vai realmente só acrescentando as coisas a mais que foram feitas. Então, esse relatório eu acho que é importantíssimo, que muita gente não dá muito valor a ele, né? Faz de qualquer jeito, mas a importância dele é muito grande, porque quando você analisa tudo que foi feito, quando você chega no final do ano, você às vezes perde muitas informações, se você não foi juntando, né, tudo. E ainda imagine no final do último ano de mandato. Então, se você tem essas informações colhidas e processadas durante todos os anos, né, no fim do último ano vai ficar muito mais fácil. E só finalizando, Neuza, é muito interessante discutiu, né? E aqui em Pernambuco existe uma lei de transição estadual, e quando eu comecei a estudá-la, eu inclusive propus à pessoa que elaborou que houvesse já o aspecto da transição dentro desse relatório de gestão, porque aí já passaria a ser algo que ia se inserindo ao comportamento da gestão, né? Então, ótimo que vocês estão pensando assim também. E esse relatório gerencial, como você disse, alguma coisa que eu fiz em janeiro, quando chega em dezembro, eu não lembro mais. E quando você senta, por exemplo, se você
começa em janeiro, em junho, você pegar a primeira versão do seu relatório de gestão, junta a equipe, vamos tomar um café aqui e vamos ver as ações que a gente já fez até agora. A equipe fica encantada por perceber que já foi feito tanta coisa em tão pouco tempo. Então, também é um aspecto de energizar a equipe, de tornar a equipe mais envolvida, porque aqueles resultados estão sendo compartilhados, aquelas ações estão sendo visibilizadas pela gestão e por toda a equipe. Isso é um instrumento também muito forte de estímulo ao envolvimento da equipe. Esse é um roteiro, não existia, foi elaborado especialmente para a gente apresentá-lo aqui. Ele é fruto das minhas experiências e também, como eu já estou produzindo um artigo sobre transição agora, em 2020, com esses efeitos da pandemia, eu já vou implementá-lo também de um modo mais geral, né? Então, é um roteiro que tem uma função inicial. Vocês podem, inclusive, melhorá-lo, porque o meu conhecimento é de transição, mas vocês têm o conhecimento da gestão na área de educação. Então, pode ter coisas que eu coloquei e que vocês achem que não é pertinente, né? Mas esse é um roteiro que, inclusive, pode ser implementado em qualquer secretaria. É só fazer as alterações necessárias, né? A gente já sabe, então, que a gente realiza a transição por conta de respeito ao interesse público, que ela é feita pelas instituições e pelos agentes públicos e que, para ela ser executada, existe uma processualidade, por básica que seja, por elementar que seja, mas tem que existir uma processualidade para que as pessoas que estão integrando tenham uma condução. Se não houver essa processualidade, a inexperiência no processo de transição pode trazer prejuízos, como falei anteriormente. E a base disso é a continuidade do atendimento às demandas públicas. Então, os passos iniciais, passos importantes para que a transição aconteça e seja efetiva, né, gente? Porque tem uma diferença aí nesses indicadores de qualidade, né? Às vezes a gente diz, é eficaz, mas não é eficiente. E, na verdade, quando ela é efetiva, é porque ela alcançou não só a eficiência, mas a eficácia. Então, eu só uso o guarda-chuva efetiva, porque se ela for efetiva, ela for eficácia, ela for eficiente, né? Então, para que a gente tenha essa transição, que a gente busque o mínimo de eficiência possível, é ideal que haja, de início, a edição de um ato normativo. O comum no Brasil é que existam decretos ou resoluções, mas o ideal é que a própria prefeitura institua a sua lei de transição. E está aí também uma proposta que pode ser levada ao CONISUL, para que o CONISUL possa startar essa postura de já as suas prefeituras terem uma lei de transição municipal. E essa lei de transição municipal vai estabelecer como é que essa transição vai acontecer. Quais são os objetivos, quem são os integrantes, qual é o prazo, quem é responsável por fornecer a estrutura, onde é que vai acontecer, como é o comportamento das pessoas. Então, existem modelos de lei de transição que inclusive é padrão no Brasil inteiro, não há nenhuma novidade, todos os lugares que eu já vi copiam da lei de transição que foi publicada lá o decreto, inclusive, de transição que foi publicado na época de Fernando Henrique. E o que se pode fazer é melhorar o que está lá, né? Bom, nesse ato normativo, que é ideal que haja, e por que é ideal que haja uma lei de transição e não um decreto de transição? Porque o decreto pode ter um prazo. E a lei não, a lei vai ficar ali, quando mudar a gestão, quem entrar vai saber que vai ter que
fazer cumprir aquela lei. Então, o ideal é que haja essa lei de transição. Essa lei também vai designar uma comissão de transição. E como eu estava falando na pergunta do professor Zé Mário, o ideal é que essas pessoas que compõem a equipe de transição tenham conhecimento técnico e político também. É importante que as pessoas não coloquem a tecnicidade acima de tudo, porque às vezes a mão de ferro fecha muito mais portas do que abre. A gente precisa dialogar, inclusive porque vive numa democracia, então o diálogo é sempre muito importante, o aspecto político é importante, o técnico e o político, por isso que eu coloquei até hífen, para estar na horizontalidade. É preciso que essas pessoas que compõem a equipe de transição tenham trânsito pelos setores. Isso eu estou falando numa época normal, porque agora, nessa época do isolamento social, o trânsito vai se dar por meio das plataformas virtuais, né? Mas quando isso tudo passar e houver uma próxima transição, é ideal que essa pessoa tenha trânsito pelos setores, né? Que não chegue se impondo, que não chegue querendo impor um novo jeito ou já trazer que a nossa gestão vai ser diferente. Não, é ideal que sejam pessoas que tenham esse conhecimento técnico e político e, a depender da estrutura da prefeitura, que tenha esse vínculo efetivo para o conhecimento institucional não se perder, como a gente vinha falando. É necessário que haja, por mínima que seja, por mais incipiente que seja, uma metodologia. O nome metodologia às vezes assusta, porque a gente fica pensando que é algo enorme e distante de nós. Não, uma metodologia simples. Como é que nós vamos realizar essa transição? Vamos criar uma comissão. Essa comissão vai ser composta por 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma vai ser a coordenadora ou coordenador da transição. Nós vamos dividir, como eu proponho, por grupos de trabalho. Esses por área temática, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação, alguém vai pegar os programas que são mais sensíveis e para a Secretaria de Educação. E esse integrante do grupo de trabalho vai ter também suporte de pessoas que integram os grupos setoriais de trabalho. Por quê? Vamos supor, alguém que fica responsável pelo PDDE, que, como falei, como vocês sabem, é um programa muito, muito grande, precisa ter o suporte de quem trabalha com o PDDE para repassar essas informações, para desenhar o roteiro, né? Então, como é que essas informações chegarão? Vão ser recepcionadas por fulano ou por fulana, e já vamos elaborando aqui as informações que são mais importantes, relatórios, planilhas, com prazos, com cronograma. Então, assim, a metodologia simples. Como é que vai ser entregue? Vamos salvar isso em arquivo, em HD, nas nuvens. É escrever como é que vai ser feito isso. E é importante que a gente enxergue, que as pessoas que integram esse grupo tenham condições de enxergar as ações que precisam ser realizadas nos 180 dias iniciais, naqueles 6 primeiros meses, para dar preferência a essas ações, tá? Para que não haja interrupção. Por exemplo, o que é que já existe, o que é que em fevereiro tem que ser feito? O que é que as aulas começam, vamos dizer, no tempo normal, em 2 de fevereiro. O que é que tem que estar pronto já em 2 de fevereiro, né? Porque as matrículas, se eu não me engano, são feitas antes, os calendários de alimentação também precisam de aprovação dos conselhos, né? O plano municipal também precisa de aprovação do conselho. Então, quais são essas ações que precisam ser realizadas antes para que, quando inicie o ano letivo, já esteja tudo ok? Como nós estamos num momento atípico, é importante que a gente saiba onde buscar informações na web. Então, o governo tem, o governo federal, o governo estadual, eu acredito que tem aí em Alagoas, formas de disponibilizar essas informações. Tem bancos de dados, tem uma filosofia, né, de TI, que é o banco de dados abertos, que significa que as informações já estão lá em planilhas de Excel. Então, você pode buscar aquelas planilhas e já baixar para
para ir trabalhando essas informações, né? Sem necessidade disso vir em relatórios. É necessário, em tempos normais, disponibilizar uma estrutura física para que a TG aconteça. Então, é necessário que haja uma sala separada para que as pessoas que trabalham com a TG estejam ali, inclusive longe dos assédios, porque a gente sabe que no momento da transição vão chegar os assédios, principalmente para quem está coordenando a transição, de pedidos de atendimento, de emprego. Então, é necessário que haja, sim, uma proteção das pessoas que integram a comissão, numa sala que tenha estrutura física, mobiliário, internet, telefone, enfim, todo esse conjunto físico necessário. Quem está conduzindo a transição, é ideal que estimule sempre a cordialidade entre as equipes, porque em tempos normais há uma equipe de transição da gestão que está saindo e há uma equipe de transição da equipe que está entrando. Então, cabe ao gestor alimentar, estimular a cordialidade, inclusive mitigar os efeitos negativos, né, que o clima do palanque traz, porque a gente sabe como é, descer do palanque às vezes é muito difícil, então é interessante que no momento da transição haja aquela maturidade política que eu falei ontem, para que a transição se realize de modo cordial. E, como eu disse há pouco, que o resultado da transição não seja transformado no instrumento político. Né? Depois que termina, que tem o relatório geral, não pegar aquele relatório para dizer que a prefeitura, que a gestão anterior deixou fissuras, né? Deixou brechas, deixou dificuldades, né? A gente sabe que isso sempre acontece, mas idealmente é que não aconteça, que o relatório, que o resultado desse esforço da TG não seja usado como elemento político. Bom, dito isso, o que é que nós vamos fazer? Quando se elaborar a transição, então vamos pensar em qual é o conjunto macro de informações que a gente pode a partir desse conjunto, esmiuçar. Então, vamos pensar, por exemplo, na estrutura física e organizacional das unidades escolares. Primeiro, começa com a secretaria, a estrutura física mesmo. Toda a composição, o organograma, as funções, as atividades, o quadro técnico, o vínculo, o estado dos bens, né? Como é a forma de articulação da secretaria com as outras secretarias, por exemplo, como se dá a comunicação com a Secretaria de Assistência Social, porque a gente sabe que tem um vínculo com o Bolsa Família, com a permanência. Né? Como é que se dá, por exemplo, a interlocução da Secretaria de Educação com a Agricultura? Se há aí algum instrumento de ligação por conta da merenda escolar. Enfim, nós vamos identificar um conjunto de informações que serão importantes para esmiuçar. Inclusive, no final dessa aula, nós vamos disponibilizar uma amostra de um checklist analítico que também vai ficar de tarefa para vocês, não é isso, Rafa? Para no próximo encontro, para vocês já irem construindo esse dossiê da Câmara Técnica do CONISU. Como isso o professor mesmo. Zé Mário falou, a gente está no momento que sabe que prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias estão muito demandados e a gente ainda tem essas tarefas a serem feitas porque existem as atividades legais a serem cumpridas, né? Bom, um outro conjunto de atividades, documentação das unidades escolares, documentação dos discentes, o censo escolas, os contratos, os convênios, principalmente aqueles que vão findar no início da gestão, como é que estão esses contratos, como é que está
os convênios. Às vezes, as prefeituras têm convênios com algumas organizações para manutenção, por exemplo, de creches. Então, como é que estão esses convênios? Precisam aditivar? Qual é a fase que está isso, né? Então, esse conjunto de ação de documentação, que nesse checklist analítico ele já está esmiuçado, mas, claro, vocês vão ter muito mais contribuições a dar. Por exemplo, como é que andam os planos e programas nas 3 esferas, né? Na esfera estadual, federal e municipal. Quais são as informações importantes do PDDE, do PENAI, do PENAT, do Fundeb, enfim, quais são as informações? Como é que anda a prestação de contas? Acho que o sistema é o XP, não lembro agora. É XPC, não é isso? Depois vocês me confirmam. Como é que anda, por exemplo, ou como foi os programas de assistência à educação, Fundeb, Fundef, o MDE, aquela famosa conta 25, como é que andam as matrículas, a gente conseguiu colocar todo mundo na escola, que havia aquela exigência, né? Enfim, esse conjunto macro de informações que vocês terão todo o conhecimento para explodir. Eu já explodi um pouco, mas assim, tenho certeza que vocês irão ter um trabalho muito mais aproximativo da realidade de vocês. A partir desse conjunto de informações que nós identificamos, e, claro, o CONISU pode fazer um roteiro único, né? E disponibilizar para todo mundo. Mas pode ser que outras cidades que estejam fora do CONISU, que certamente não têm esse roteiro, vão coletar informações diferentes. Então, quem é que vai integrar essa comissão de transição? É essencial que o secretário ou a secretária de Educação integre, mesmo que ela não esteja ativamente participando, porque tem muitas outras atividades, mas é essencial que ela seja, como a gente fala na linguagem de projetos, a patrocinadora da transição na secretaria. Então, por isso, essa relação hierárquica mesmo, para que ela possa, inclusive, validar aquelas informações que irão ser coletadas, analisadas, consistidas. Depois nós teremos uma coordenação da TG. A depender do tamanho do município, o ideal é que se tenha pelo menos 2 pessoas na coordenação de transição. E, claro, 2 pessoas que possam funcionar bem, né? Não adianta a gente colocar 2 pessoas que não tenham uma boa energia, porque o trabalho não vai andar muito. Então, o ideal é que a gente consiga ver pelos perfis quais seriam essas 2 pessoas que iriam compor essa coordenação e porque, inclusive, se houvesse qualquer impedimento de uma das 2 em determinada atividade, a outra assumiria. E, muitas vezes, uma vai realizar uma atividade, outra vai realizar outra atividade. Então, o ideal é que haja pelo menos 2 pessoas na coordenação. Depois, nós teremos grupos de trabalho. Esse grupo de trabalho vai depender da estrutura da secretaria. Você pode ter um grupo de trabalho com 10 pessoas, com 5 pessoas, porque é importante saber que esses grupos de trabalho serão como um guarda-chuva para os grupos setoriais de trabalho. Nós vamos ter, por exemplo, um grupo de trabalho do PENAI, e esse grupo do PENAI vai ter grupos setoriais, então vão ter outras pessoas que vão compor esse grupo setorial do PENAI, porque são muitas informações. Não dá para uma pessoa só ficar responsável por coletar aquelas informações. Se vocês, na análise, vocês entenderem que sim, então podem deixar só o grupo setorial, mas só o grupo de trabalho. Mas pela experiência que eu tenho, acredito que grupo de trabalho setorial funciona porque esses grupos setoriais podem se espalhar por dentro da estrutura da secretaria e coletar as informações lá na ponta. Inclusive, quem é que deve compor o grupo setorial de trabalho? É quem trabalha naquele setor.
para poder trazer as informações para a gente, tá? Idealmente é que seja assim. Se não tiver, pode ser uma outra pessoa de outro setor. Mas o ideal é que, inclusive, quem compõe o grupo setorial de trabalho tenha conhecimento sobre aquelas informações que irão ser coletadas, para não receber qualquer coisa e achar que recebeu e que as informações foram repassadas corretamente. Bom, e aqui tem as atribuições de cada pessoa que compõe essa comissão de transição. Então, por exemplo, o que é que o secretário ou a secretária de educação vai fazer? Vai articular todo o processo de transição. E, evidentemente, como é uma pasta importante, isso vai ser articulado também com o prefeito, ou com a prefeita, né? Eu não queria entrar no mérito da autonomia gerencial, mas é importante que, como vão ser informações que serão disponibilizadas, que haja essa articulação com a prefeitura, com o prefeito, ou com haja o conhecimento e o consentimento, porque o maior patrocinador na escala hierárquica é a chefia do executivo, né? E aí, nessa articulação, vai haver o início do planejamento da transição. Como eu falei, dizer quais são os objetivos, identificar quem são as partes interessadas, por exemplo, no processo de transição. Quem é que, no final, vai receber essas informações? Tudo bem, vai receber a comissão de transição da nova gestão, ou então os candidatos a prefeitos, mas também os conselhos podem receber o relatório, a Câmara de Vereadores pode receber o relatório, a imprensa pode receber. Então, nesse momento, se identificam as partes interessadas. E também a definição, como é que essas informações serão enviadas? Serão enviadas por relatório? Serão enviadas por e-mail? Será criado um espaço no site da prefeitura e a gente disponibiliza lá? Enfim, como é um planejamento, gente, planejamento é uma peça dinâmica. Inicialmente, nós planejamos que as coisas acontecerão de um modo, depois vem as interferências do meio e esse planejamento pode ser reajustado, mas a gente inicia com um mínimo de planejamento, né? Também vai haver, por parte da secretaria, a composição da coordenação de transição. E é importante que seja, como eu falei, além do perfil das pessoas que integrarão essa coordenação, que sejam pessoas que gostem de trabalhar, né? Que não queiram somente ocupar essa coordenação pelo status de ocupar a coordenação, mas que gostem de trabalhar porque que tenham um perfil de coordenar equipes, né? Sabendo que a equipe não é apenas o trabalho da equipe não é somente dar ordens, mas é ter ouvido para escutar, é ter paciência para entender as dificuldades, tendo um bom trânsito para conciliar atritos, né? Então, é importante que haja esse perfil. Junto com a coordenação da TG, a Secretaria da Educação pode escolher os grupos setoriais de trabalho. Tá? Isso é uma atividade que se atribui tanto à coordenação, à secretaria, como à coordenação, porque, claro que nos municípios menores há o conhecimento total de toda a equipe, mas às vezes tem uma pessoa que a gente não está nem lembrando que poderia compor um grupo de trabalho, um grupo setorial de trabalho, e aí a coordenação sugere também quem é que pode compor o grupo de trabalho e os grupos setoriais de trabalho. Também é importante que a secretária ou o secretário providencie a portaria, né, ou as portarias das pessoas que vão trabalhar nesse processo de transição. Mesmo que haja um trabalho de modo virtual, é importante que haja essa portaria. Há uma discussão muito grande se esse trabalho seria remunerado ou não, né? O decreto que instituiu a transição de governo de Fernando Henrique criou 50 cargos
e esses 50 cargos foram remunerados. Depois, algumas experiências replicaram, inclusive a última transição que houve, né, agora do governo Temer para o Bolsonaro, houve o preenchimento desses 50 cargos com a remuneração. Mas isso é uma coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, não é remunerada. Né? Por isso que essa portaria é importante para legitimar o trabalho, para as pessoas também ficarem com essa experiência de terem participado de um processo como esse, mas não há essa remuneração. Existe, inclusive, eu já vi comissões de transição que as pessoas não tinham vínculo com a prefeitura, né? Vieram de fora, algumas vieram porque iriam integrar a gestão, mas outras não tinham vínculo nenhum com a prefeitura. Trabalharam muito, tiveram um custo financeiro, porque inclusive moravam em cidades diferentes, mas fizeram isso por um compromisso que tinham com a gestão e não compuseram a gestão. Não havia um acordo político, né? Em alguns casos sim, em outros casos não. Então, na maioria dos casos, não há remuneração por essa composição da equipe. E também é um trabalho importante da secretária ou do secretário de Educação monitorar as atividades que estão sendo desenvolvidas, discutir, propor soluções quando surgir algum obstáculo que vá prejudicar os objetivos que foram estabelecidos lá inicialmente. Se for necessário se reportar, né, ao prefeito ou à prefeita. Às vezes, tem um determinado setor que não está disponível para disponibilizar as informações, às vezes é uma outra secretaria com quem se faz a articulação que não quer dispor a informação, então a secretária ou o secretário tem esse papel de articular, de orientar e de propor soluções para obstáculos. Também é a secretária que vai iniciar a primeira reunião de transição, onde vão ser apresentados os objetivos da transição, o período para que ela se realize, um cronograma inicial, que é exemplo do planejamento. O cronograma é uma peça dinâmica, né? O ideal, porém, é que se estabeleçam, porque se houver necessidade de ajuste, não vai haver a extrapolação daquele prazo final, mas sabemos que esse cronograma pode ser alterado. E nessa primeira reunião, que inclusive agora com essas tecnologias pode ser utilizada, né, ferramentas como essa que nós estamos usando agora, vão ser apresentados os integrantes da equipe de transição, vão ser apresentados todos o grupo de trabalho, a coordenação, os componentes dos grupos setoriais de trabalho. E é importante que se faça, inclusive, com as chefias, para que elas saibam que aquele trabalho vai ser executado, né? Às vezes há um erro quando as pessoas fazem as reuniões de transição só com as equipes de transição e não convidam as chefias. Então, de repente, chega uma comissão de transição lá solicitando informação e a pessoa está trabalhando, como eu falei ontem, muitas horas para encerrar o ano e tem que parar para atender o integrante da... Oi. A Neide, Maria Josineide, a gente chama carinhosamente de Neide, que faz parte também da comissão executiva da Câmara e também foi secretária de Educação, ela traz uma reflexão importante. Não sei, Neide, se você preferir falar, se quiser pode abrir seu microfone, tá, Neide? Mas ela traz aqui que ela sentiu falta de se falar no órgão normativo do Sistema Municipal de Educação, que é o Conselho Municipal de Educação, que ela pensa que deveria, né, que o Conselho deveria fazer parte dessa comissão. O que você acha disso? Eu acho sim. Inclusive, nesse roteiro, eu falo, por exemplo, que nos grupos setoriais de trabalho, vou avançar aqui um pouco, tá? No grupo de trabalho, o ideal é que esse grupo de trabalho seja composto por integrantes de diferentes unidades, de diferentes setores, de unidades escolares e de representantes dos conselhos
municipais vinculados à temática, tá? Exatamente por isso, porque a Secretaria de Educação tem vários conselhos, né? E é importante que, inclusive porque tem programas que precisam da aprovação desses conselhos, é importante que eles estejam contemplados nesse grupo de trabalho, inclusive, muito mais do que do grupo setorial de trabalho. Então, desculpa, porque na hora que eu falei, eu não mencionei, mas é importante que eles estão aí registrados, viu? Muito obrigada, Neide. Professora, a ênfase que eu falo para o Conselho Municipal de Educação, porque em grande parte dos municípios, pelo menos de Alagoas e de Pernambuco também, os municípios têm aprovado pela Câmara de Vereadores uma lei instituindo o seu sistema municipal de ensino, e o Conselho Municipal de Educação é um órgão normativo. Então, muitas dessas ações estão normatizadas pelas resoluções e pareceres, né? Pareceres não são normativos, mas aconselham, mas sim pelas resoluções dos Conselhos Municipais de Educação, que normatizam desde oferta de educação infantil, educação especial, educação de jovens e adultos, tudo. Enfim, agora, nesse momento de pandemia, onde várias ações assim emergenciais foram necessárias, os conselhos municipais de educação, os normativos, estão tendo muito trabalho de normatizar, de autorizar muitas ações, inclusive a reforma do calendário, é muita coisa. Então, o Conselho Municipal de Educação, eu acho que é um órgão assim, importantíssimo, até porque é um órgão normativo, e ele precisa estar presente e nessa comissão, em todo esse processo. E quando se fala em prestar contas para o tribunal, para a Câmara de Vereadores, também para o Conselho Municipal de Educação, porque os outros conselhos, Fundeb, Merenda, eles são assim, uma exigência de uma lei federal, não é? O municipal mais é o Conselho Municipal normativo. Desculpa aí, professora, só para tentar contribuir. Não, eu agradeço muito a sua participação, acho importantíssimo você ter trazido isso. Como eu falei, né, vou chamar de Neide, viu? Esse é um roteiro inicial e eu não tenho propriedade sobre as minúcias da educação. Então, por exemplo, se os conselhos foram colocados lá de modo a compor os grupos de trabalho, entrariam aqui. Mas se vocês acham, aí como eu reforço a ideia de que esse roteiro possa ser discutido pela Câmara Técnica para criar um roteiro único. Se vocês acham que esses componentes aqui podem ser alterados e o conselho possa compor um desses raios aqui, vocês já podem alterar, tá? Isso, como eu disse, esse roteiro é um ponto de partida, né? E aí vocês, a partir do conhecimento que têm, enorme sobre o dia a dia da educação, a experiência que tem há anos sobre a educação, vocês podem alterá-lo ao dispor de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu não vou ler cada atribuição dessas, porque vocês receberam e a hora já está avançando, né? Então, porque eu ainda quero mostrar pelo menos um instrumento que é a matriz de responsabilidade, tá? Boa. Então, está aqui a composição, as atribuições iniciais. Vocês podem expandir isso. Isso é um roteiro inicial para vocês se apropriarem, como as pessoas, como a gente fala em gestão estratégica, né? Se apropriando do negócio de vocês, colocarem a mão na massa e alterarem aí para ficar uma peça que não seja estanque. Na verdade, é uma peça inicial que vocês vão alterar para ficar funcional para vocês, tá? Então, eu queria só chamar a atenção de vocês para o fato de como nós estamos, nesse momento, nesse isolamento social,
nós temos soluções tecnológicas que podem auxiliar, né, a comunicação no momento da transição. Nós temos aplicativos de mensagens, né? Tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem alguns aplicativos. Nós temos essas plataformas digitais que podem facilitar a realização das webconferências, né? Para que esses encontros, essas reuniões possam ser realizadas, né? E é possível identificar quais são as fontes confiáveis que essas informações podem ser prospectadas de modo mais célere, né? Então, tem os portais de transparência nas 3 esferas, inclusive tem o portal de transparência do ConeSul. Cada município também tem o seu portal de transparência, então tem informações que podem ser obtidas lá. O site do MEC, tem esse aplicativo que foi lançado há pouco, né, o Clique Escola, que também tem informações que podem ser obtidas. O site do FNDE, do INEP, o Tribunal de Contas de Alagoas, os sites das prefeituras e das câmaras, o Plano Municipal de Educação, enfim. Como vocês conhecem, vocês é que vão no roteiro ou num documento à parte, na metodologia, dizer como é que essas informações podem ser prospectadas sem haver a intervenção de vocês, né? Para alguém não ficar na postura de só receber as informações. Vocês podem indicar onde é que essas informações podem ser prospectadas, tá? Deixa eu ver o que é que eu posso... É importante se criar o cronograma, como eu falei, e prever um final para a conclusão dos trabalhos com folga, e essa folga vai possibilitar que, a qualquer necessidade de ajuste, as datas possam ser remanejadas. Por isso que, como eu falei, o cronograma é uma peça também dinâmica. Há o cronograma que é criado pela secretária de Educação e há o cronograma que é criado pela coordenação. E claro que tem que haver sintonia entre esses 2 cronogramas para que não haja extrapolação do prazo final. E organizar uma matriz de responsabilidade, que não é, que eu fiz uma adaptação, não é a matriz de responsabilidade que é usada no gerenciamento de projetos. É uma matriz de responsabilidade que eu simplifiquei, porque no momento de transição fica complicado a gente ver quem é o interessado, quem é que vai autorizar, quem é o responsável. A gente sabe quem é o responsável, sabe quem é o interessado, mas fica difícil prever quem é que vai ficar autorizando, porque não há essa necessidade, a não ser, no final, a secretária de Educação, o secretário de Educação ou o prefeito, a prefeita, dizer, olha, eu não acho interessante que esta informação seja publicada e apresentar uma boa razão para isso, né? Porque as informações gerenciais devem ser apresentadas, né? Então, eu fiz uma adaptação dessa matriz e vou mostrar para vocês. E os grupos de trabalho têm também as atribuições, os grupos setoriais de trabalho. Como eu disse, o ideal é que esse grupo de trabalho seja composto por pessoas que tenham conhecimento e que tenham disponibilidade, porque existe, às vezes, um comportamento de querer compor grupos, comissões, mas fica ali um comportamento meio de não trabalhar muito. Então, é interessante que sejam designadas pessoas que realmente vocês, como gestores, já conhecem o perfil e sabem que elas vão trabalhar. Eu tinha um chefe que me dizia assim, Miriam, responsabilidade a gente só dá a quem tem. Então, é interessante a gente ter isso em mente para só dar responsabilidade a quem tem, quem vai cumprir. O trabalho pode ficar fadado a fracassar. Bom, essa processualidade aqui é uma processualidade que vocês, isso aqui eu parti de um modelo, inclusive, de uma transição que eu acompanhei. Mas como é que vocês vão desenhar isso? Instrumento, né, normativo, como eu falei, como é que vai ter a indicação da ATG, como é que vai ser o envio do documento, como é que vai ser processado. Isso é um pouco como é que vai acontecer essa processualidade. Vamos prospectar as informações, vamos tratar, vamos encaminhar, vamos buscar na web, tá? Então,
uma metodologia que eu botei aqui só para servir de referência, mas vocês podem fazer do modo que for efetivo. Não adianta a gente criar uma coisa mirabolante que no final a gente não consegue cumprir. E aí existem essas providências iniciais, realizar a reunião dos objetivos que foram traçados, identificar essas pessoas. Depois, nessa reunião, apresentar os instrumentos de entrada, que são as comunicações. É importante que haja essa comunicação, que seja comunicado. Nós vamos nos preparar para realizar a coleta das informações, preparar o nosso relatório gerencial para quando houver a transição a gente já ter aqui essas informações disponibilizadas, se isso for possível. Se não, nossa equipe vai participar de um processo de transição, virão outras pessoas da outra gestão para cá, e comunicar, né, que vai haver esse processo de transição. Aí a elaboração do termo de referência, os cronogramas, os roteiros, essa matriz de responsabilidade e mostrar, identificar onde é que as informações podem ser obtidas, né, as fontes de pesquisa online. À medida que as informações vão sendo coletadas, alguém que componha, né, que seja identificada pela coordenação de transição ou a própria coordenação da transição já pode ir sistematizando essas informações. Quando montar a matriz de responsabilidade, verificar se houve dificuldades, né, em executar determinada tarefa, propor solução, se a tarefa foi cumprida, registra-se o cumprimento dela e passa-se a próxima, e dando sempre muita importância a esse calendário de providências que vai compor o plano de ação de 180 dias. Já anotando, dia 15 de janeiro até 30 de janeiro tem que prestar contas, não sei de qual programa, mas vai ter que prestar, tá? Então, já vai anotando essas coisas que são importantes para fazer esse calendário de providências. Esse calendário de providências, inclusive, vai servir para, se você vai continuar na gestão, vai servir para você no próximo ano, né? Então, sempre pensar que o trabalho que você está fazendo, que vai contribuir com outra pessoa, também pode contribuir com você no caso de permanência no cargo. Então, são esses mesmos instrumentos, comunicação, cronograma, roteiro, e depois vai ter as providências de encerramento. Não pode concluir o trabalho e não vai haver um fechamento, senão a gente fica com a sensação de que não fez nada. Então, assim, tem que haver uma reunião de encerramento com todo mundo que participou. É importante que haja, por exemplo, a presença do prefeito ou da prefeita, porque isso revela que houve uma valorização do trabalho que foi realizado. Vai ser facilmente possível apresentar os resultados que foram obtidos. É possível colher as narrativas, porque a transição é muito mais do que essa troca de papel. É esse conhecimento que se constrói com as pessoas que participam de uma transição vai facilitar as futuras passagens de gestão. Quais foram as dificuldades encontradas, quais foram as facilidades, o que é que poderia ser melhorado, né? Também se informam quais são os encaminhamentos. Pronto, a partir de agora, esse resultado da transição nós vamos enviar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, para a imprensa, enfim. Fica a critério de quem foi o patrocinadora da transição, disponibilizar no site da Prefeitura, como eu falei, enfim. E aí, providenciar essas entregas e, se possível, dar ampla divulgação delas. Imagina você chega à conclusão que fez um trabalho gigantesco, né? Se fez tanto com tão pouco, num momento tão complicado. Isso tem que ser divulgado, isso é um ganho gerencial e político muito grande. Então, tem que ser divulgado para que as pessoas saibam os sucessos, as dificuldades, o que pode ser melhorado, né? O seu compromisso como gestão. Bom, aqui eu esmiucei o que seria, por exemplo, cada um desses... o relatório geral da TG, o que é que vai compor esse relatório geral da TG?
o que é o relatório setorial? Vai compor o desenho daquele setor, a equipe atual, a equipe desejável, as atividades, descrição das atividades, ações inovadoras, o que foi que aquele setor trouxe de inovação? Quais são as perspectivas, né? Quais são as orientações para o próximo ano, para a próxima gestão? Quais são as articulações com os setores, né? As secretarias, o gabinete, enfim, com os órgãos internos e externos. E o plano de ação para esses 180 dias, que é importantíssimo, né? Então, fazer a partir da coleta dessa informação, a gente consegue dar consistência a esse plano de ação 180. Originalmente, isso era chamado de Agenda 100, e isso foi feito uma referência a Napoleão, né, naquela Guerra de 100 Dias. Mas só que 100 dias é pouco para a gente ter qualquer noção, né, da dimensão do que tem para ser feito ou do que foi feito. Então, eu expandi essa ideia e comecei a chamar de plano 180 dias. E aí tem alguns elementos que vocês podem contemplar nesse plano de 180 dias para favorecer a continuidade da gestão. Gente, esse é o roteiro, como eu disse, é start. E aí vocês podem expandi-lo de acordo com a necessidade de vocês, tá? Existe, como eu falei, a matriz de responsabilidade, que é uma ferramenta do gerenciamento de projetos. Mas eu fiz uma adaptação, inclusive coloquei, apesar de ter colocado itens aqui, fui pensando e jogando as tarefas aqui, então pode ser até que alguma não esteja na ordem, porque é para fazer um brainstorm mesmo, tá? Inicialmente. Vai colocando as tarefas na planilha e depois vai organizando sequencialmente. Aqui nós temos o item, a tarefa, então, por exemplo, e aqui, quem será o responsável por essa tarefa? Como eu falo no roteiro, é possível que uma tarefa tenha mais de uma pessoa sendo responsável por ela. E é possível, evidentemente, que uma pessoa seja responsável por mais de uma atividade. Quando a gente consegue fazer essa matriz, a gente consegue acompanhar bem, inclusive um instrumento que pode ser usado no dia a dia, a gente consegue fazer bem, ter uma visão macro das nossas atividades. Então, aqui, onde eu coloquei responsável 1 até responsável N, você vai colocar os componentes, os integrantes da transição, né? Se você tiver 15, você vai fazer mais de uma, né? Mais de uma página e vai colocar todos e todas as tarefas e colocar quem é responsável por essa tarefa e nessa coluna aqui o prazo para execução. Porque se não for concluída, você já está monitorando e vai fazer a cobrança. Aquele obstáculo, se resolvido ou não, vai provocar um ajuste no cronograma, que, por sua vez, vai planejar um ajuste no planejamento. É sempre bom a gente ter a ideia que toda atividade que a gente executa tem 3 dimensões. Tem o escopo daquilo que a gente pretende realizar e entregar, tem o tempo para isso e tem um custo para isso. Então, cada vez que a gente mexe em uma dessas pontas, vai ter alteração na outra ponta. Então, se eu mexo no tempo, se eu aumento o tempo, eu posso ter maior qualidade nas atividades, mas eu vou ter um prejuízo no tempo, vou ter um prejuízo no custo, né? Porque o custo não é só financeiro, ele tem um outro custo também, né? Então, essa é uma matriz simples que funciona perfeitamente, testada no processo de transição, tá? Tenho outros instrumentos, por exemplo, tem um instrumento de roteiro de setor que eu posso mandar para vocês como exemplo. Essa era a matriz que eu queria mostrar, que é super simples, mas na simplicidade também há muita efetividade, tá?